Digam amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Versículo de número Aleluia. 13. Versículo de número 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Foram preparados. Versículo 14. E tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16, e fechamos a leitura no tema que me foi proporcionado para pregar. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior, de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Tome o seu assento. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos revela mistérios que nós precisamos do Espírito de Deus para compreendermos os seus mistérios. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele tem, quando morreu o rei Uzias, ele tem visões de Deus, ele tem a visão do trono de Deus. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o séquito da tua glória enchia o templo. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías que Deus está revelando mistérios para o profeta Isaías. A Bíblia diz que ele vê o trono de Deus. Deus estava sentado no trono. Atrás do trono de Deus ele viu um arco celeste. A Bíblia diz que adiante do trono de Deus ele vê 24 anciões. Cada um tinha na sua frente uma taça de ouro, e cada um tinha na sua cabeça uma coroa de ouro. A Bíblia diz que serafins estavam acima do trono de Deus e sobrevoavam. Cada serafim tinha 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles sobrevoavam. A Bíblia diz que ele vê também os querubins com umas rodas sobre os seus pés, e outra roda dentre elas, e havia brasa de fogo dentre as rodas. A Bíblia também nos diz que diante dos querubins havia um altar de incenso. A Bíblia nos diz que Deus dá estas visões ao profeta Isaías. Ele vê o trono de Deus, ele vê o mover do trono de Deus, e a Bíblia diz que Deus fala com ele, porque Deus estava o chamando para o seu ministério. E ele chega a nos dizer no capítulo 6 ainda, dizendo: mas eu sou homem de impuros lábios, e convivo no meio de pessoas também de impuros lábios. A Bíblia diz que quando ele fala isto, o Senhor dá ordem aos serafins que tem uma tenaz na sua mão, vai até o altar e pega uma pedra afogueada e desce em direção a Isaías.
e coloca sobre a boca dele. A Bíblia diz que, como também o nosso pastor Erlan já falou, que neste momento Deus estava purificando os lábios do profeta Isaías. Nós também vemos em outra passagem bíblica, no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, o trono de Deus que nos é revelado ao profeta Ezequiel, quando ele estava no exílio, quando ele estava no cativeiro, à beira do rio Quebar. A Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel que ele está pegando água, mas ele vê o trono de Deus, e o trono de Deus é da mesma forma que Isaías viu, a qual eu acabei de dizer, o mesmo segmento da visão que ele teve, Isaías, Ezequiel também está vendo o trono de Deus, ele assentado sobre o trono, serafins trabalhando, querubins carregando o trono de Deus, 24 anciões adorando ao Senhor, retirando de sobre a sua cabeça a sua coroa, colocando diante de ti e se prostrando diante do altar de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ezequiel ele vê também o trono de Deus. A Bíblia nos diz que no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espíritos para o céu. Quando ele chega aos portais do céu, no livro de Apocalipse, capítulo 4, ele vê a porta ou os portões celestiais abertos, e ele vê também o trono de Deus, e no trono de Deus estava o Senhor assentado. A Bíblia diz que também ele está vendo serafins, ele está vendo 24 tronos diante do trono de Deus, e está vendo o altar de incenso, e está vendo os querubins que são carregadores do trono de Deus. A Bíblia nos diz que Isaías viu o trono de Deus, Ezequiel viu da mesma forma o trono de Deus, e no livro de João, a visão de João no capítulo 4 de Apocalipse, ele também vê o trono de Deus, e o trono de Deus está nas mesmas formações que os outros profetas antigos viram. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, que Deus dá revelações a Ezequiel contra o rei Tiro, mas depois o Senhor faz uma tipologia, uma comparação com o querubim que era perfeito, o querubim que era portador de luz, o querubim que era luzeiro, aquele que carregava luz. E a Bíblia diz que este querubim, ele foi criado para trabalhar para o trono de Deus. A Bíblia diz que ele era medidor de pedras afogueadas. A Bíblia também nos revela que as pedras afogueadas, elas eram produzidas através dos anjos e das congregações no céu. A Bíblia diz que eles adoravam a Deus, e na medida em que eles adoravam a Deus, eles cuspiam de sobre os seus lábios pedras afogueadas, e estava então o ungido de Deus, o luzeiro, Lúcifer, como nós lemos, medindo as pedras, ou medindo a adoração que saíam dos lábios dos santos que estavam ali no céu, no reino celeste. A Bíblia nos diz que ele era medidor, e com a medida das pedras afogueadas, que era o seu trabalho, ele levava essas pedras afogueadas todos os dias para o altar de incenso que está, como eu disse, diante do trono de Deus. A Bíblia diz que estas pedras afogueadas era o combustível que movia-se o trono de Deus. A Bíblia diz que quando Ezequiel vê, no capítulo de número 1 do seu livro que escreve, ele vê que o trono de Deus se movia, o trono de Deus não ficava parado, o trono de Deus estava em constante movimento, mostrando que o nosso Senhor, ele não vacila, ele não toscaneja, mas ele está em todo tempo vigiando, ele está em todo tempo andando. A Bíblia diz que o
os responsáveis para mover o trono de Deus eram os anjos que estavam no céu. Os anjos precisavam adorar, os anjos precisavam trabalhar, porque o trabalho no céu não será como o trabalho na terra, que você trabalha para se sustentar, que você trabalha para se alimentar, que você trabalha para crescer a sua família, para alcançar seus objetivos, para atingir as suas metas. No céu nós iremos trabalhar para Deus. E como é que nós iremos trabalhar no céu? A Bíblia diz que lá não haverá cansaço. Então nós já estamos poupados de coisas terrenas, nós não sentiremos fadiga, porque também estaremos poupados das coisas terrenas. Lá também não haverá luto, porque lá nenhum morto vai haver. Então nós estamos poupados da morte. E lá também não haverá fadiga, não haverá velho, não haverá novo. Todos nós seremos transformados em corpo de glória. E tudo isso para quê? Para nós adorarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que está sentado num alto e sublime trono. Então você já pode começar a me entender e entender a Bíblia, que o papel dos anjos do céu e o papel da igreja na terra é produzir adorações para Deus. Nós somos criados, os seres angelicais foram criados, os querubins foram criados, os serafins foram criados, e todos os outros anjos foram criados para louvor e com temor do nosso Deus. Foram criados para adorar a Deus, foram criados para mover o trono de Deus, foram criados para movimentar o trono que está o nosso Deus. E a Bíblia diz que o querubim ungido, ele começou a ser ilegal no seu comércio. A Bíblia nos diz que ele começou a roubar as pedras afogueadas produzidas pelos santos no céu. A Bíblia nos diz que ele começou a ser ilegal. E o Senhor então percebe a ilegalidade no relatório do querubim ungido, no ser perfeito, no ser portador de luz. E a Bíblia diz que começou a ser notado que não era só ele. Havia uma terça parte dos anjos que com ele estava, que estavam também sendo ilegais no seu trabalho. Produziam as pedras afogueadas que eram para mover o trono de Deus e roubavam algumas para si. Por que eles roubavam algumas para si? Porque eles tiravam daquilo que era para mover o trono de Deus? Por que eles tiravam aquilo que era para ser levado até o altar que estava diante do trono de Deus? Por que eles faziam isso? O livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12 e 13 em diante, vai nos dizer o profeta Isaías que Deus fala para ele, que ele era perfeito, que ele era aquele que estava trabalhando para Deus, que ele estava cumprindo. Ele havia pedras preciosas de ti e pedras sacerdotais, a qual Deus revelou a Moisés para fazer a vestimenta para o seu irmão Arão, estava também nele. Então ele fazia barulho quando ele se movia, ele era um espetáculo, ele era um transliterador de luz para os que ali estavam. Se fosse como nos dias de hoje, ele seria aquele que haveria de causar inveja no meu e no teu coração, porque ele era perfeito demais, ele era lindo demais, ele era belo demais. Mas mesmo ele sendo belo, mesmo ele sendo perfeito, não impediu de achar iniquidade nele, não isentou de encontrar erro nele. Ou seja, ele está no céu, lugar de imperfeição, e lá há um imperfeito. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 14, que Isaías revela: porque assentaste no teu coração subir às alturas da nuvem e ao norte do trono de Deus, e ser semelhante ao Altíssimo, aí que está o projeto da tua queda. Porque você pensaste assim, porque você imaginaste assim, porque você calculaste assim, você será lançado daqui profanado, ou
6, o Senhor estava dizendo: tudo aquilo de bom que você tem eu vou lhe retirar, e as nações que você assola serão por ti rejeitadas. A Bíblia diz que o luzeiro, ele se torna em anjo caído, e nós conhecemos ele como Satanás, nós conhecemos ele como aquele a quem causa medo, a quem o ver, Deus nos livre. A Bíblia nos diz que por causa disso ele foi profanado junto com uma terça parte dos anjos. A Bíblia nos diz que Isaías revela estes mistérios que estavam no coração do anjo portador de luz, o querubim ungido do Senhor. A Bíblia nos diz que porque ele colocou no seu coração em se assentar ao norte do trono de Deus e ser semelhante a Deus, mas ele calculou um negócio. Ele observou, ele disse: eu trabalho para o trono de Deus, e o que move o trono de Deus são adorações dos anjos, pelas pedras afogueadas que por eles são produzidas quando eles adoram a Deus. A Bíblia nos diz então que por causa disso ele começou a roubar as pedras afogueadas, porque ele diz: quando o meu projeto estiver então dando certo, quem é que vai mover o meu trono? Quem é que vai me mover? Quem é que vai trabalhar para mim? Quem é que vai servir eu? Quem é que vai mover eu? Quem é que vai me adorar? Quem é que vai prostrar a mim? Quem é que vai estar diante de mim? Como será o meu trono? Ele diz então o primeiro passo é começar pelo combustível, porque o plano para o meu trono já está no meu coração. Eu estarei ao norte de Deus, eu estarei como ele, eu serei como ele, eu terei os mesmos poderes dele. E então a Bíblia nos diz que no livro de Mateus, Deus, o Senhor, revela aos seus discípulos que quando nós pecamos contra os nossos irmãos, há perdão. Quando nós pecamos contra Deus, há perdão. Quando nós pecamos contra Jesus, há perdão. Mas quando nós pecamos contra o Espírito de Deus, não nos há perdão, porque ao Espírito de Deus não há quem possa o blasfemar. E quando ele diz que estaria no lugar do Espírito de Deus, ele estava blasfemando contra o Espírito de Deus, e a queda dele foi certa, porque ele planou estar no lugar aonde não era para ele estar. A Bíblia nos diz que com esta revelação, se ele tivesse continuado fazendo o que era para fazer, ele estaria onde ele havia colocado para que estivesse. A Bíblia nos diz então que ele induz, que ele introduz no coração dos outros, da terça parte dos anjos que estavam com ele, a roubar para ele. Por quê? Porque ele precisava mover o seu trono. A Bíblia nos diz que ele estava querendo a adoração que era de Deus. É por isso que eu quero entrar nesta noite para dizer para você: a adoração, ela jamais será perdida. Ninguém que adora perde o que está adorando. Mas tem um segredo na sua adoração. Existe 2 tronos estabelecidos, um que está no céu e um que está sobre as regiões celestiais, o trono de Satanás. Nós vemos o hino que foi cantado, que quando Daniel começou a orar, a Bíblia nos diz que o arcanjo foi impedido de descer com a resposta dele. A Bíblia nos diz por quê? Porque havia demônios e anjos caídos nas regiões celestiais que impedia, ou seja, a adoração da igreja aqui na terra, ela foi trocada por incenso. Ela não é mais produzida pedras afogueadas. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3, especificamente, que os que estavam diante do trono de Deus, que estavam recebendo muitas, mas eram muitos incensários, ele estava recebendo muitos incensos para pôr diante do trono de Deus. E da onde é que estava vindo esse incenso? Ele está tendo a revelação de Deus, que a oração aqui da igreja na terra estava subindo como um cheiro suave até o trono de Deus. É por isso que você jamais pode deixar de adorar Deus aqui na terra, porque a sua adoração é o único combustível que não é produzido no céu. No céu havia se produzido pedras afogueadas, mas incenso só a terra, só a igreja, só a militante é quem produz incenso para chegar ao trono de Deus. Por isso que você não pode dar qualquer adoração.
Por isso que você tem que cuidar com quem você adora. Porque se você não estiver levando a sua adoração para o trono de Deus, você está levando a sua adoração para o trono de Satanás. Tem muitas pessoas que ele pensa que move o trono de Deus em favor da sua necessidade, mas ele está movendo o trono de Satanás em favor da sua própria queda. Por quê? Porque quando eu falo mal do meu irmão, eu não movo o trono de Deus, eu movo o trono de Satanás. Quando eu não cumpro com o papel que eu fui chamado para cumprir, eu não movo o trono de Deus, eu movo o trono de Satanás. Porque nós somos criados para a adoração. Então nesta noite, se eu fosse você, eu produzia combustível para mover o trono de Deus em favor da tua vida. Alaba encanto e de calabachai. Yando ne masuri calabrachei, recalai achui decai. A Bíblia nos diz que então por causa disso ele foi lançado, profanado. E até os dias de hoje tem dois senhores de olho na minha e na tua vida. Tem dois seres convencidos de que vai conseguir te ganhar, vai conseguir te conquistar. O primeiro é o anjo caído. Ele está olhando do céu, ele está apontando, está olhando um errinho seu para dizer: este me adora, este me serve, este move o meu trono, este está me adorando, este está fazendo bem aquilo que eu queria que ele fizesse mesmo. Mas existe outro que diz a palavra de Deus, que está sentado num alto e sublime trono, que de lá ele olha com seus olhos como chama de fogo, procurando os fiéis, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, não só em físico, mas em espírito. Mas não só em espírito, mas também em verdade. E se esta igreja Missão Semear é aquela que adora, não só físico, mas em espírito, não só em espírito, mas também em verdade, pode adorar nesta noite, porque tem dois Senhor olhando para a tua vida. Tem dois Senhor te procurando: aquele que quer que move o trono caído, ou aquele que move o trono do Deus Todo-Poderoso. Quem você vai adorar nesta noite? Quem você vai mover nesta noite? Existe uma coisa que você precisa aprender, que você precisa compreender: se nós não adorarmos a Deus, nós estamos adorando a Satanás. E se nós adorarmos Satanás, nós iremos estar com ele no lago de enxofre. Mas se nós não adorarmos Satanás, nós estaremos na região celestial. E cumprir-se-á o que está em livro de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar morada, para que quando eu vier outra vez, estejai vós comigo aonde eu estiver. Só quem está esperando esse dia, só quem quer esse trono, só quem quer essa presença, só quem quer esse céu, começa a adorar, começa a louvar, começa a engrandecer, porque nesta noite você vai mudar sua adoração, vai mandar para cima e ele vai. Alai canto e decalai. Quem você veio adorar nesta noite, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Eu vim aqui pregar para a igreja que move o trono dele. Eu vim aqui pregar para a igreja que adora ele. Eu vim pregar para a igreja que serve a ele. Eu vim pregar para a igreja que fora criado antes de estar no ventre da tua mãe, para produzir adoração para ele. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem adora? Quem adora? Quem adora? Aí canto e decai. E calabachandará. Quem produz adoração comigo? Quem? O diabo quer calar a sua voz. O diabo quer parar a tua família. O diabo quer interromper seu ministério. Porque enquanto você cumpre o seu papel, você move o trono, você move o trono, você move o trono, você move o trono. Meu Deus. E todas as vezes que o trono de Deus se move, ele se move para realizar obras na terra. Ele se move para realizar coisas impossíveis. Ele se move para fazer. A Bíblia diz que quando estava orando, o sacerdote então, no templo do Senhor, ele orava a hora do incenso. E o anjo Gabriel disse: está
respondida a tua oração. Tua mulher, Isabel, receberá no seu ventre um filho ainda na sua velhice. Ele sorriu e duvidou da revelação do anjo. Mas a Bíblia nos diz que ele responde a Zacarias, que estava como o dia de apresentar ao Senhor a sua presença diante do seu altar. A Bíblia nos diz que ele diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Para Deus todas as coisas são possíveis. Porque você ainda não está adorando. Eu não posso mudar a sua história, mas aquele que você adora pode. Aquele que você serve pode. Ele pode curar você nesta noite. Ele pode libertar sua casa nesta noite. Ele pode te salvar nesta noite. Alguém para louvar a Deus aqui, enquanto nós oramos com a igreja? Alguém que pode orar, alguém que pode louvar a Deus, possa tomar a sua posição para adorar. Porque eu creio que nesta noite o trono de Deus se move neste ambiente. O trono de Deus está se movendo para essa igreja, porque essa igreja está há tempos movendo o trono de Deus. E quando nós movemos o trono de Deus desce em uma forma especial para quem está endereçado para a igreja aqui na terra. Você quer ver o livro de Apocalipse, capítulo de número 21? Está vindo o Senhor com o seu trono, com a sua igreja no céu, descendo como que para quem endereçado. Saiba de uma coisa: você adora Deus e Deus tem endereço da sua adoração. Deus tem endereço da sua adoração. Ele responde, Ele responde, Ele responde. Meu Deus. Você pode adorar nesta noite. Ora comigo. Enquanto Ele louva, você adora. Ora comigo. Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor, faça-nos verdadeiros adoradores, que irão mover o trono de Deus neste ambiente. Meu Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos nesta hora. Esse é os vasos de azeite nesta noite. Até transbordar, Senhor. Que esta igreja seja tomada pela tua glória. Eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que queres de mim. Eu vejo o trono de Deus descendo. Alguém que está adorando. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje olha o mover, olha o mover. Olha agora. Melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Já tem alguém recebendo. Já tem alguém adorando. Já tem alguém produzindo incenso para Deus. Melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de